Eu ontem falei para vocês que iria dizer como Putin chegou ao poder. Tá? E eu vou falar para vocês como Putin chegou ao poder. Putin, o grande Putin, quem era o grande Putin? Quem era o grande Putin, afinal? Alguém sabe quem era o grande Putin? O grande Putin era praticamente ninguém. Tenente-coronel da KGB, militar de carreira, era técnico, foi técnico, e depois se formou em Direito. Tá? E ele, em 91, tá, entra para a carreira política, mas não como candidato. Ele entra no partido. Não vou aqui fazer a trajetória dele, não. E ele vai subindo de cargos, até pegar um cargo de quase primeiro escalão. Mas era mais um no meio de centenas. E não se sabe por que cargas d'água, eu vou dizer por que cargas d'água, o Boris Yeltsin escolhe ele primeiro-ministro, se não me engano, em agosto de 99, de 1999. Mas todo mundo achou que ele seria primeiro-ministro, tampão, ali 6 meses, e que ficaria por isso mesmo. Ótimo. E ninguém conhecia Putin. Ninguém conhecia Putin. Era mais um oportunistazinho. Era um chupetinha da vida, vamos dizer assim. Um cara, a Rússia, a União Soviética, desmorona no dia 26 de dezembro, de presente de Natal, dia 26 de dezembro de 1991, e de uma hora para outra, 99,9% da população ficou na miséria e 0,1% dela ficou milionária. Miséria, fome, sofrimento, dor, gangues, bandidagem, máfia, assassinatos, 70, 80 mil assassinatos por ano, terra da mais-valia, o capitalismo mostrando a sua melhor face para o povo russo, sem problema nenhum. Porém, Putin é lançado à presidência e ganha com 53% dos votos. Teve 36 milhões, acho que, de votos, mais ou menos assim. Ele ganha porque ele é uma escolha de Boris Yeltsin. Mas não é Boris Yeltsin que está por trás disso. Quem está por trás disso é Boris Berezovsky. Boris Berezovsky é um ex-matemático que foi um dos que, em 86, na perestroika, começou a se meter com esquema de carro, de compra de carro, venda, isso, aquilo, passa a vender carros da Mercedes, ganha um dinheiro e de uma hora para outra vira um dos oligarcas da Rússia. Tá? Ele seria sócio de Roman Abramovich, tá? Lá, o do Chelsea. Ele toma conta, ele vira dono da Sibneft, que é a segunda maior empresa de petróleo da Rússia, tudo roubado, igual a privatização daqui. Tá? E a ORT, a TV Globo de lá. Só que ele achou que era pouco. Berezovsky queria mais. Ele queria mais, muito mais. Ele queria a Rússia inteira. E apostou suas fichas em Putin. Putin era o homem, o boneco que ele iria usar para tomar conta do Brasil. Foi a mesma coisa que Paulo Guedes, praticamente, com Bolsonaro, né?
Só que a única coisa é que Bolsonaro foi leal ao Paulo Guedes. E Putin não foi leal a Boris Berezovsky. Para quem não sabe, Boris Berezovsky era o homem por trás da MSI, aquela que em 2005 veio aqui e fez uma sacanagem aqui no Campeonato Nacional junto ao Corinthians. Tinha como testa de ferro um iraniano, Kia Jorabichian, um garotão, tá? Esse Kia Jorabichian era o representante da MSI, e as falcatruas são tantas que, inclusive, em 2007, esse Boris Berezovsky tem a prisão preventiva decretada, né, aqui no Brasil. Pode procurar, Boris Berezovsky. Pelo nome, você já sabe, porque os principais oligarcas da Rússia naquela época eram Mikhail Friedman, Vladimir Buzinski, Mikhail Khodorkovsky, Vladimir Potantin, Alexander Smolensky e Vladimir Vinagrov. Vinogradov. Uno. Bem, o que tinha em comum entre todos eles? Isso. Acertou. Todos eles sionistas. Talvez, não. Potantin não era. Só um não era sionista. O resto todos eram sionistas. Todos eles. O Berezovsky é o principal de todos. Berezovsky é traído por Putin. Traído. Putin fica do lado do projeto que o colocou ali. E Boris Berezovsky tenta destruir Putin de tudo quanto é jeito. Primeiro com a sua ORT. Depois com a sua manipulação política. Quando um anjo dourado contou para ele o que o Putin era capaz de fazer, ele foge da Inglaterra, vai para, não sei se foi para a França, depois para a Bélgica, bilionário. A fortuna dele, hoje, que ele deixou, deve ser uns 10 bilhões de dólares, mais ou menos. É muito dinheiro roubado. Tá? Só que em 2013, ele morre e todo mundo atribui que foi uma morte muito suspeita. Ele tinha 67 anos na época. Tá? Muito dinheiro, estava bem de saúde, já tinham tentado passar ele mais algumas vezes, mas ele aparece morto, nunca ficou muito bem esclarecido. Esse homem tentou destruir a ganância infinita, sabe? Você olha para o Paulo Guedes, você vê exatamente o que eu estou falando. Não. A ganância infinita, querer ser dono de tudo, querer destruir tudo e a todos. Não. Só não deu certo porque apareceu um, entre aspas, traidor, o Putin, que assume o governo. Como eu falei, foi como se o Bolsonaro assumisse o governo e chegasse lá, desse um grito de independência. Brasil! Porra nenhuma. Mais um bosta. Yeltsin substituindo Yeltsin. Yeltsin escolheu Putin, que não era o favorito. Não era o favorito. Tinha lá um candidato judeu, tá, sionista, que eu esqueço o nome dele agora, mais novo que o Putin, neoliberal convicto, pronto para destruir a Rússia inteira, pronto, mas como o Boris Berezovsky tinha um projeto pessoal muito maior, de dominar tudo, de ser o grande dono czar daquilo tudo. Ele inclusive se elegeu deputado na Câmara Baixa da Duma, mas mesmo assim ele renunciou e correu, porque ele viu que poderia acontecer alguma coisa com ele. Aconteceu alguns anos depois, dizem que Putin não esquece e que vai atrás. Tentou de todas as formas
quando o Kursk afunda e eles tentam sabotar o governo Putin, o Putin bate o pé na mesa. Não é bate a mão, não, bate o pé na mesa. E intervém diretamente na ORT, na Globo de lá. Censura pesada mesmo. Isso aqui não vai sair. Não vai sair porque não vai sair. Tem alguém com um convincente AK-47 falando isso para você. Tem um Alexander, um Vladimir, um Boris ali do lado, com um fuzil na mão, dizendo que você não vai fazer isso. E assim eles controlam a onça, seguram a onça e vão reerguendo a nação aos poucos. Aos poucos, nem tão poucos, em 2006, a Rússia, apenas 6 anos depois, a Rússia já era outra nação. Recuperação do poder de compra. Ainda estão em recuperação. A recuperação leva mais 30 anos. A destruição foi muito grande. Na Rússia, cada vez se vive mais, se vive melhor, cada vez mais e melhor. E o Putin é pragmático. O Putin simplesmente sabe que os oligarcas estão ali. Não adianta. Você vai tirar os oligarcas para colocar quem? Uma questão de racionalidade. Agora, eles têm que sentar no milho, têm que ajudar a nação. Como aquele retrato já velho conhecido, aonde o Putin manda o cara assinar e depois devolver a caneta. Vocês não vão fechar porra nenhuma aqui nesse lugar não, porque esse lugar precisa da mão de obra, precisa do dinheiro e vocês não vão fechar não. Aqui a Petrobras, que é do governo, lá eram empresas privadas. Falou, vocês não vão fechar não, vocês vão continuar explorando ferro aí. Ah, mas é pouco, dane-se. Vocês vão continuar porque a cidade não pode fechar. Vocês não podem provocar 30 mil desempregados aqui não. Vocês vão continuar aqui e fica todo mundo. E você assina também. Aqui a empresa é do governo, é estatal, controle estatal, e ela mesmo, por alta recreação, fecha milhares de postos de trabalho para dar mais dividendo a abutres da BlackRock, da Vanguard, da Faria Lima, da Farinha Lima. Ah, tem jeito? Tem. Tem. Hay que tener cojones. Só isso. Tem que ter culhão, tem que ter peito.